Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que altera as regras aplicáveis à assunção de compromissos e pagamentos em atraso às entidades públicas, de forma a aumentar a eficácia da sua aplicação. Trata-se de uma alteração à Lei dos Compromissos. É clarificado o conceito de compromisso plurianual, são incluídos ativos e passivos financeiros no conceito de fundos disponíveis e é aumentado o prazo para a assunção de encargos relativos a despesas urgentes e inadiáveis. O Conselho de Ministros aprovou também, relativamente a esta matéria, referir ainda que opera-se agora uma revisão da lei, fazendo um balanço da sua aplicação, sendo de registar que o estoque de pagamentos em atraso nas administrações públicas reduziu-se de forma muito significativa, que orça mais de 2,7 mil milhões de euros entre 2011 e outubro de 2014, fazendo jus a uma disciplina em termos orçamentais como o país há muito tempo não via. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico de constituição e funcionamento das sociedades profissionais que estejam sujeitas a associações públicas profissionais. São regras sobre a criação, organização e funcionamento destas associações e sobre o acesso ao exercício de profissões reguladas por associações públicas profissionais, nomeadamente no que diz respeito à livre prestação de serviços, à liberdade de estabelecimento, a estágios profissionais, a sociedades profissionais, regimes de incompatibilidades e impedimentos, bem como publicidade. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a agenda para a competitividade do comércio, serviços e restauração para o período 2014-2020, matéria que será monitorizada pelo Conselho para o Comércio, Serviços e Restauração, estabelecendo-se hoje a respectiva composição e funcionamento. Trata-se de uma agenda que está articulada com a Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego, aprovada já por este Governo para também o período 2014-2020, e pretende que estes setores, os setores do comércio, serviços e restauração, sejam setores que liderem a criação de emprego, ajudem a estabilizar a procura interna e contribuam também para o aumento das exportações. O Conselho de Ministros aprovou hoje também alterações ao sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial, o chamado CIREV, bem como, em consequência, algumas alterações ao Código das Sociedades Comerciais e ao Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração à forma de fixação do período de aplicação de tarifas transitórias para fornecimento de gás natural e eletricidade a clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 mil metros cúbicos e com consumo em baixa tensão normal. Trata-se, no fundo, de flexibilizar as formas de transição das pessoas das tarifas reguladas para o mercado livre, transição essa que se operou já neste subsetor em cerca de 50% dos consumidores e agora pretende-se flexibilizar as formas e os prazos máximos para a transição para o regime livre. O Conselho de Ministros aprovou também a atribuição de 3,5 milhões de euros para reforço de financiamento do Fundo de Reestruturação do Reestruturação do setor solidário. Este fundo, como sabem, foi criado por acordo entre o Estado e as instituições particulares de solidariedade social, tem que ver com a necessidade de prover com meios para a reestruturação do setor solidário. Foi capitalizado num primeiro momento com cerca de 30 milhões de euros também através do Orçamento de Estado e procede-se neste final do ano, uma vez que o provisionamento deste fundo vai decorrendo ao longo do tempo através de contribuições das próprias IPSS, o Governo opera este reforço de 3,5 milhões de euros no final do ano, uma vez que, sendo o primeiro ano de funcionamento, ainda não há um provisionamento total adequado por parte deste fundo. O Conselho de Ministros autorizou também a realização de despesa relativa à adjudicação dos serviços aéreos regulares em regime de concessão na rota Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão, por um período de 3 anos. O montante máximo da despesa autorizado é de cerca de 7,8 milhões de euros. Referir também que foi aprovado no âmbito de adequação da Ordem Jurídica Nacional a um regulamento comunitário um diploma que estabelece condições a observar no contrato de transporte ferroviário de passageiros e bagagens, volumes portáteis e animais de companhia, bem como um outro diploma também que tem que ver com outro regulamento da União Europeia, este relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos.
Referir-vos também que o Conselho de Ministros autorizou a Fundação para a Ciência e Tecnologia a realizar a despesa relativa ao acordo de financiamento a celebrar com a Associação Fraunhofer Portugal para a implementação da segunda fase do programa Fraunhofer Portugal. Trata-se de um programa muito importante que articula fundos de origem alemã, esta fundação é de origem alemã, com fundos nacionais para a promoção de projetos de investigação científica. Na primeira fase do programa foram já contemplados 61 projetos de investigação. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros tomou hoje uma decisão relativamente ao assunto TAP e eu pedia ao Sr. Ministro da Economia para vos fazer a apresentação. Muito boa tarde a todos. Eu vou enunciar uma, creio que curta declaração, não mais de 2 minutos, e depois estaremos disponíveis para responder às perguntas das senhoras e dos senhores jornalistas. Tendo em consideração as implicações particularmente graves para o funcionamento de serviços essenciais de interesse público e para o funcionamento de setores vitais da economia nacional, da greve anunciada para os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro pelos sindicatos da TAP, entendeu hoje o Conselho de Ministros decretar a requisição civil usando a faculdade prevista no Decreto-Lei nº 637 de 20 de novembro de 1974. Uma situação excepcional exige a tomada de uma medida excepcional. A época do Natal é uma época muito especial de reunião familiar. As exigências de mobilidade dos portugueses são determinantes para essa reunião. A nossa imensa diáspora, os imigrantes, não têm, na esmagadora maioria dos casos, alternativas de deslocação a Portugal que não seja usando os serviços de transporte aéreo da TAP. Por outro lado, os portugueses que vivem e trabalham nas regiões autónomas da Madeira ou dos Açores estão particularmente dependentes dos mais de 25 voos diários, 114, no período da greve, que ligam as regiões ao continente. A TAP assegura nesta quadra natalícia serviços de interesse público e de unidade nacional que não podem ser ignorados e ameaçados por interesses particulares ou determinismos ideológicos e políticos. O interesse público tem de prevalecer face a interesses particulares. Sabe-se também como o turismo e todo o conjunto de setores que lhe são adjacentes vive um período de enorme procura nesta quadra natalícia e de fim de ano. O Estado não pode ficar indiferente a este momento especial que, a não concretizar-se, implicaria prejuízos de centenas de milhões de euros e um dano de imagem irreparável a um setor que é vital para a nossa economia. O Governo fará tudo o que está ao seu alcance para proteger o interesse dos portugueses. Por isso, decretamos hoje a requisição civil. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. A Comissão de Trabalhadores e a CGTP, já a propósito da possibilidade do Governo avançar com esta requisição civil, falaram numa ilegalidade e numa precipitação, uma vez que ainda não houve anúncio de incumprimento de serviços mínimos e que o Governo está, de alguma forma, a reprimir o direito à greve. Queria um comentário a essas afirmações e se, de facto, está aqui a fragilizar-se esse direito dos trabalhadores, e queria ainda saber se esta decisão foi unânime hoje no Conselho. Sim, a decisão foi tomada por todo o Conselho de Ministros. Não vou com certeza estar a particularizar as posições de cada ministro. Acho curiosa a crítica que fazem a este Governo
que, só para lhe dar uma informação, já foi confrontado com 955 pré-avisos de greve no setor dos transportes, 131 dias de greve integral, 550 dias de greve parcial, e que só no que vai de ano de 2014 foi já confrontado com 171 pré-avisos de greve. Este governo nunca decretou uma requisição civil. Se há governo que tem respeitado o direito à greve exercido pelos trabalhadores e os sindicatos que os representam, é este governo, aliás, sem paralelo com qualquer dos governos que nos antecedeu. Quanto à hipotética ilegalidade a que está a fazer referência, deixe-me lhe dizer o seguinte: esta requisição civil é feita, como eu declarei no início, ao abrigo de uma faculdade prevista no Decreto-Lei número 637 de 20 de novembro de 1974, que pode, aliás, fazer requisição civil de serviços sem que qualquer greve pudesse estar eventualmente anunciada. Por outro lado, nós temos um precedente de um Conselho de Ministros que, a 9 de agosto de 1997, e sabe-se quem liderava o governo em 1997 e quem fazia parte desse governo e tinha assento em Conselho de Ministros em agosto de 1997, e que, perante uma situação menos excepcional, porque estávamos a falar de um período de verão e não da quadra de Natal, do período de Natal, decretou também a requisição civil na TAP, e a decorrência jurídica que essa decisão teve foi considerada válida mais tarde pelo Supremo Tribunal Administrativo. E por isso, do ponto de vista jurídico, nós estamos muito confiantes na bondade da decisão que acabamos de comunicar ao país. Sr. Ministro, boa tarde, João Ricardo Vasconcelos, da RTP. Fazia-lhe a pergunta: esta requisição civil determina quem é que a vai executar, quem é que terá o poder de gerir quer os trabalhadores, quer os meios, se abrange todos os trabalhadores e todos os meios, prevendo-se que se façam todos os voos que estavam previstos para aquela quadra, e também gostaria de perguntar se está preparado para os recursos para os tribunais que os 12 sindicatos provavelmente farão, e também se está preparado para uma greve de zelo. Vou pedir ao Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que complemente a minha resposta. Nós estamos preparados para fazer prevalecer o interesse geral, o interesse público, o interesse dos portugueses, e queríamos aqui dar a nota de que Portugal, no final de 2014, Portugal, no arranque de 2015, não é exatamente o mesmo país em termos de exigência de cidadania, em termos de escrutínio e fiscalização administrativa, do Portugal de 1997. E por isso, ao decretarmos esta requisição civil, nós temos a legítima expectativa, como governo democraticamente eleito, de que esta requisição seja respeitada e tiraremos as devidas consequências de qualquer desrespeito que eventualmente se viesse a fazer relativamente a esta decisão. Pedi ao Sr. Secretário de Estado para dar mais detalhes, os detalhes que o Sr. jornalista da RTP aqui nos solicitou. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Do ponto de vista prático, as regras de execução
desta requisição civil serão conhecidas a quando da publicação da própria resolução e da portaria, mas antecipando alguns dos pormenores que serão mais tarde conhecidos, dizer que a autoridade para a execução da requisição civil é o Sr. Ministro da Economia, que a competência para a prática dos atos de gestão que materializam essa requisição são acometidos aos conselhos de administração das empresas objeto da requisição, com supervisão e coordenação feito pelo Conselho de Administração da TAP SGPS, uma vez que a requisição abrange várias empresas do grupo TAP, a saber, a TAP Companhia Aérea SA, a Portugália, a outra companhia aérea do grupo, os serviços de handling, de catering, os serviços informáticos e de manutenção, os serviços de apoio e da unidade de cuidados de saúde. Do ponto de vista de número estimado de trabalhadores, esta requisição abrangerá cerca de 70% do universo de trabalhadores do grupo TAP, o que, se me permitem, sublinha o rigor com que trabalhamos esta matéria. Sublinha que não estamos a pôr em causa o direito à greve, mas apenas que os trabalhadores que são absolutamente essenciais para a prestação dos serviços de interesse público e de relevante interesse económico nacional, que são os princípios que num Estado de Direito prevalecem sobre interesses particulares, foi por isso, com base nestes dois princípios, que nós apuramos o número de trabalhadores e criamos estas regras de execução que agora serão postas em prática. Muito obrigado. Muito boa tarde, Marina de Castro, da Antena 1. Eu gostaria de perguntar ainda sobre as características desta requisição civil, se não estão previstas, se não está prevista a requisição de bens, neste caso de aviões também, se estamos a falar só de trabalhadores, e confirmar que a duração desta requisição civil é os 4 dias que foram convocados para a greve. No entanto, gostaria também de fazer aqui o confronto com declarações recentes da Comissária Europeia para a Concorrência, que não fecha a porta à injeção de dinheiros públicos numa empresa em dificuldades, apesar de reconhecer a dificuldade deste processo. Eu pergunto nesse sentido se avançar com o processo de reprivatização é apenas teimosia por parte do Governo. Obrigada. Relativamente à questão que levantou sobre as declarações da Comissária Europeia, eu creio que é muito importante sermos transparentes, honestos, porque os portugueses, creio, começam a estar um bocadinho cansados de algumas hipocrisias políticas. Foi o atualmente maior partido da oposição, na altura Governo, que lançou o processo de reprivatização da TAP há mais de 14 anos, precisamente porque teria a consciência de que uma empresa aérea, de transporte aéreo, para poder crescer, para se poder modernizar, para se poder desenvolver, precisa de capital. O transporte aéreo, em termos de negócio, é um negócio exigente do ponto de vista de capital e precisa de capitais pacientes. Ora, a declaração que a Senhora Comissária Europeia produziu refere-se a injeções de capital feitas uma vez, no máximo, num período de 10 anos e com um objetivo muito claro, porque senão nunca serão aprovados pela Comissão. Reestruturar, isto é, racionalizar, isto é, despedir trabalhadores. É nesse sentido que a Comissão eventualmente se poderia pronunciar favoravelmente a uma injeção de capital do Estado. Mas não é esse o projeto que este Governo tem para a TAP.
A TAP tem vindo a conhecer períodos de crescimento e de algum equilíbrio do ponto de vista de resultados. Aliás, do ponto de vista de cash flow operacional, geração de tesouraria, a TAP, nos últimos anos, e antes de entrarmos nestes meses de maior conflitualidade social, viveu um período de alguma tranquilidade, apesar de ter uma dívida elevada. E, portanto, aqui o que está em causa é uma visão de desenvolvimento, de crescimento da TAP. Como já foi referido várias vezes, uma TAP com possibilidades de crescer, de se desenvolver, de se modernizar, é uma TAP que está em melhores condições de servir aquilo que é o interesse nacional. Uma TAP que transporte mais pessoas, que faça mais voos, é seguramente uma TAP que cumprirá melhor o objetivo estratégico de servir a economia nacional, de servir os portugueses. E por isso não se pode usar de forma enganadora as palavras da senhora Comissária Europeia, que se referiu a uma situação excepcional e de reestruturação, repito, de racionalização, de despedimento na TAP, com um projeto que é o projeto que este Governo tem, como no passado, quando tinha outras responsabilidades, o Partido Socialista assumiu enquanto foi Governo. Vale a pena não só recordar as decisões que têm 15 anos, mas as decisões comunicadas ao país quando foi apresentado o PEC 4, ou quando foi apresentado pelo anterior Primeiro-Ministro o Memorando de Entendimento para a nossa assistência financeira, e onde era reconhecido por aquele que agora é o principal partido da oposição a necessidade, em termos de desenvolvimento empresarial, da privatização da TAP. A privatização da TAP não é um mal necessário. É um bem maior em nome do interesse nacional e do desenvolvimento da companhia e do que ela significa para Portugal. Eu queria ainda adiantar mais uma informação que penso que é importante para os portugueses que nos estão a ouvir. Nós vivemos num Estado de Direito. E por isso temos a certeza que esta requisição civil que estamos a decretar deve ser cumprida. Ao longo destes 4 dias de pré-anúncio de greve, estamos a falar de 1.141 voos que estão em causa. 114 para as regiões autónomas, 80 para Paris, 78 para Londres, 72 para a Suíça, 13 para o Rio de Janeiro, 10 para Luanda, 10 para Nova Iorque e 16 para o Luxemburgo. Eu penso que estes números são impressivos, impressionantes e dizem bem do papel fundamental que a TAP desempenha nesta quadra natalícia. Obrigado, Sr. Ministro. Só para complementar a resposta do Sr. Ministro nas matérias mais técnicas, dizer que o objeto da requisição civil visa os trabalhadores. Os ativos são da própria empresa e não estão em greve por si só, de modo que, obviamente, visa os trabalhadores e as funções desses trabalhadores. A portaria abrange todo o período de greve, dos dias 27 ao dia 30 inclusive, e a requisição civil finaliza com uma nova portaria no final deste período que lhe põe fim. Eu recordo também essa diferença relativamente ao processo anterior, que mais uma vez vinca que nós respeitamos os direitos dos trabalhadores, mas também as suas obrigações, queremos vê-las materializadas, é assim próprio de um Estado de Direito. A requisição de 1997 foi decretada por um mês, renovável por períodos sucessivos.
Nós, neste caso, queremos proteger o direito das famílias se juntarem na quadra natalícia. E é apenas esse interesse que nós queremos salvaguardar, bem como a imagem que Portugal dá ao mundo ao parar numa época que para o turismo é também essencial. Muito obrigado. Em Saraiva, Diário Económico, eu gostava de saber se, uma vez aplicada esta requisição civil, se continuam disponíveis para negociar com os sindicatos todos os outros pontos do memorando que foi entregue ao Sr. Ministro esta semana. Obrigado. A atitude do Governo e do Ministério da Economia sempre foi de abertura relativamente aos sindicatos da TAP. Aliás, recordo-vos que, tendo sido nós confrontados com um pré-anúncio de greve na semana passada e havendo uma reunião marcada dos mesmos sindicatos no Ministério da Economia 2 dias depois, nós mantivemos essa reunião e aquilo que nos parecia uma reunião corrente de trabalho da Secretaria de Estado de Transportes com os sindicatos virou um momento de abertura por parte do Ministério da Economia, anunciado por mim aos sindicatos, para constituirmos um grupo de trabalho e considerarmos algumas das preocupações que os 12 sindicatos nessa reunião nos demonstraram a tempo de poderem ser integradas no caderno de encargos da privatização, que será levado naturalmente a Conselho de Ministros durante o mês de janeiro. Esse parecia-nos o percurso lógico, uma vez decidida a privatização, ouvidos os sindicatos, iniciar-se um processo de discussão, de negociação, de que resultaria, muito provavelmente, a influência das próprias preocupações dos sindicatos na elaboração do caderno de encargos para a privatização. Compreenderíamos, eu acho que todos os portugueses compreenderiam, que uma vez aprovado o caderno de encargos pelo Conselho de Ministros, algures em janeiro, se os sindicatos não se sentissem protegidos por esse caderno de encargos, se não se revissem nesse caderno de encargos, então, eventualmente, pudessem fazer um pré-anúncio de greve. E foi esse o espírito que saiu dessa reunião sexta-feira passada. Infelizmente, pudemos observar que talvez alguns sindicatos, os sindicatos, não tenham a autonomia suficiente para respeitarem a posteriori aquilo que foram as suas posições assumidas em reuniões com o Ministério, com muitas testemunhas. E por isso, segunda-feira, fomos confrontados com esta exigência que era totalmente inaceitável de o Governo se demitir das suas responsabilidades, suspendendo ou anulando o processo de privatização. Eu quero aqui dizer que este Governo mantém o espírito de abertura relativamente aos sindicatos. O que não abdica é das suas responsabilidades. Nós estamos confrontados com um pré-anúncio de uma greve que eu não quero qualificar, mas que prejudica muito gravemente o interesse das famílias, o interesse dos portugueses, num momento muito querido e decisivo da vida dessas famílias. Estamos a falar do Natal. Não é uma altura qualquer. A atitude do Governo seguramente poderia ser diferente se não estivéssemos a falar do Natal. E, por isso, se os sindicatos eventualmente modificarem a sua posição e começarem por, coerentemente, desconvocarem esta greve que marcaram para este período tão crítico, nós, no Ministério da Economia, mantemos a nossa disponibilidade para os receber, criar um grupo de trabalho
e até à apresentação do caderno de encargos em Conselho de Ministros, ouvir aquilo que eventualmente possa ser considerado no próprio caderno de encargos. De 70% dos trabalhadores, há a possibilidade de alguns voos na mesma não serem concretizados, ou dentro destes 70% estão todo o pessoal de voo que garantirão a totalidade dos voos? Muito obrigado pela pergunta. Os 70% de trabalhadores, percentagem estimada, garantem a totalidade dos 1.141 voos que estão programados. Fizemos uma análise cuidada sobre proposta e dados recolhidos pelo Conselho de Administração da TAP, que verificou, numa situação de excepcionalidade como esta, quais eram os trabalhadores absolutamente essenciais para a execução do plano de voos que estava previsto e cujas reservas estavam já efetuadas pelos respectivos passageiros e, portanto, aquilo que estamos a falar é 100% dos voos e, pela excepcionalidade da situação, com um número de trabalhadores inferior ao quadro global do Grupo TAP. Sandra Antunes TV, Sr. Ministro da Economia, pelas suas palavras, depreende que ainda acredita que os sindicatos possam desconvocar esta greve perante a decisão do Governo, é isso que lhe pergunto, ainda acredita que isso possa acontecer e também para aqueles passageiros que ainda estão na dúvida se anulam ou não a viagem, se podem marcar a viagem e o Governo assegura que serão, portanto, cumpridos os voos na sua totalidade. Minha senhora, factos são factos. À hora de hoje há uma greve que está convocada para estes 4 dias e em função dos factos nós no Conselho de Ministros temos que tomar as nossas decisões para proteger aquilo que consideramos ser o interesse público. Eu desejo que os sindicatos reconsiderem. Eu penso que é evidente que a larguíssima maioria dos portugueses não compreende esta greve, nomeadamente no momento em que ela se verifica. E menos compreenderá, acho eu, que tendo o Governo decretado uma requisição civil que defende, como eu já elenquei exaustivamente, aquilo que é o interesse de portugueses que precisam dessa mobilidade para estarem com as famílias neste momento tão particular, menos compreenderá o desrespeito desta requisição por parte de quem quer que seja. Portanto, a minha expectativa, enquanto governante, é que esta requisição seja exemplarmente cumprida, mas mais do que isso, o meu desejo é que o bom senso e o sentimento das realidades prevaleça na plataforma sindical, nos sindicatos e que seja possível iniciar um trabalho de negociação ao nível do grupo de trabalho relativamente às matérias que preocupam os trabalhadores da TAP e que não tenham, obviamente, a ver com a decisão de reprivatização que o Governo já tomou. Boa tarde, Jennifer Mota, da agência Lusa. Estes 70% dos trabalhadores abrangidos pela requisição vão permitir realizar 100% dos voos. O que é que isto significa? Que ficam de fora aqueles trabalhadores que não têm a ver com as operações de voo ou vai haver voos com equipas mais pequenas? Deixe-me dar-lhe então, obrigado pela pergunta, um exemplo prático. Não quero ser exaustivo, não é esse o âmbito desta nossa comunicação, mas deixe-me dar-lhe um exemplo prático. Para assegurar a segurança das operações de voo nestes 4 dias, são preciso certa dimensão de equipas de manutenção para assegurar essa mesma operação. Não é preciso o conjunto dos trabalhadores que apoiam as atividades de manutenção, nomeadamente, por exemplo, aqueles que prestam serviço a terceiras entidades que confiam na capacidade de manutenção da TAP. Este é um exemplo, como pode haver muitos outros, de como uma percentagem inferior de
trabalhadores face ao total assegura, na situação excepcional em que vivemos, em respeito pelo direito à greve que os trabalhadores têm, que 100% dos voos seja realizado com menos do que 100% dos trabalhadores. O que também, julgo que compreendem, não seria aceitável é que, perante uma decisão desta magnitude tomada pelo Governo, nós transformássemos alguns passageiros em de primeira e então abrangidos pela requisição civil e pelo transporte, e passageiros de segunda que ficariam de fora. Não, queremos todos os voos a ser realizados na situação de excepcionalidade que já foi referida. Muito obrigado. Sr. Ministro, peço desculpa, eu não percebi da sua resposta se só retoma negociações com os sindicatos no momento em que esta greve for levantada? Obviamente, nunca me passaria pela cabeça sentar-me a uma mesa de negociações perante uma greve que foi anunciada. Portanto, o Governo está disponível para negociar, mas o primeiro passo, obviamente, é a desconvocação da greve. Ainda está marcado mais algum Conselho de Ministros? Para a semana é dia de Natal, na quinta-feira, possivelmente não. O Governo ainda vai reunir provavelmente antes do final do ano. O Governo trabalha independentemente das festividades da época natalícia. Haverá um Conselho de Ministros para a semana. O Conselho de Ministros para a semana terá lugar no dia 23, da parte da manhã, e haverá no final do ano, como sabe, tanto o Natal como o Ano Novo são quintas-feiras. Haverá um Conselho de Ministros na quarta-feira, 31, da parte da manhã. Se não há mais nada, muito obrigado.